Eu jurei que nunca mais ia ouvir risadas nessa casa. Foi o que disse Eduardo Rocha em Presrio, conhecido em Belo Horizonte, enquanto atravessava o corredor silencioso da Manso, que Jótano tinha vida desde a morte da esposa Renata. Fazia 9 meses que o riso dos filhos gêmeos Enzo e Henrique havia se calado. Desde o acidente, o lar virara um museu de lembranas, tudo limpo, perfeito, mas sem alma. Eduardo afundou-se no trabalho, viajando de reunião em reunião, tentando enterrar o luto nas planilhas. Deixou os meninos sob os cuidados de Babs e psicólogos, todos eles indo embora, um por um, incapazes de lidar com o ciúncio que tomava a casa. Uma funcionária ficou. Teresa, a faxineira. Discreta de poucas palavras, ela limpava o chão e suportava o vazio. Até que numa mãe comum, o impossível aconteceu. Enquanto os gêmeos tomavam café sem tocar nos pratos, Teresa pegou um restinho de chantilly e, sem pensar, colocou uma pontinha no nariz de Henrique. Ele arregalou os olhos confuso e soltou um risinho contido. Enzo olhou, pegou uma uva e atirou nela. O riso virou guerra. Chantilly voando morangos no teto e Teresa, aquela mulher que vivia tentando ser invisível, rindo junto deles. Foi nesse instante que Eduardo, voltando de surpresa, entrou na cozinha e parou. Diante dele, os filhos estavam vivos outra vez. E no centro da baguna, uma mulher simples fazia o que nenhum terapeuta conseguiu devolver: alegria a uma casa que desconhecia o ciúncio. E você acredita que o amor pode curar ato que parece perdido? Naquela mãe, Eduardo não sabia se ficava ou se saía correndo. A cena diante dele parecia um sonho, seus filhos rindo sujos de chantilly e Teresa, a mulher que ele mal notava, no meio da baguna, sorrindo como se a vida tivesse voltado a pulsar ali dentro. Por um segundo ele quase sorriu também. Mas o peso dos meses de dor e sólido falou mais alto. O que está acontecendo aqui? A voz dele cortou o riso como uma elimina. O silêncio voltou imediatamente. Enzo e Henrique se encolheram assustados. Teresa limpou as mãos no avental, o olhar baixo, o coral acelerado. Me desculpe, seu Eduardo, foi uma brincadeira. Eu já vou limpar tudo. Ele apenas acenou duro e saiu sem dizer mais nada. Subiu para o escritório, mas o som das risadas continuava ecoando na cabeça dele, misturado lembrana da esposa. Renata adorava brincar na cozinha com os meninos. Fazia panquecas tortas, bagunava tudo, ria alto. Ele não suportava lembrar disso e, ao mesmo tempo, não queria esquecer. Durante o resto do dia, Teresa ficou em silêncio. Os meninos tentaram brincar, mas parecia que o ar havia ficado pesado de novo. Noite, quando Eduardo desceu para pegar um copo de gua, viu algo que o fez parar na escada. Teresa estava sentada no chão do corredor, entre as duas portas do quarto dos gêmeos, lendo uma estria baixinho. As luzes estavam apagadas e o abajur aceso. Enzo dormia encostado na perna dela, e Henrique, ainda acordado, segurava a mão dela com fora. Eduardo ficou ali parado, observando em silêncio. Era uma cena simples, mas real. A casa que antes era fria, agora tinha calor. E ele percebeu pela primeira vez que talvez o problema não fosse a dor, e sim o muro que ele mesmo tinha levantado para se proteger dela. Na manhã seguinte, encontrou na cozinha 2 copos de leite com canela, um para cada filho, e um bilhete na bancada. Eles dormiram sorrindo. Obrigada por deixar que eu ficasse. Eduardo passou a mão pelo papel e suspirou fundo. Pela primeira vez em muito tempo, não sentiu raiva nem culpa. Sentiu saudade do que ainda podia ser reconstruído. E Vox percebeu que, às vezes, quem mais cura a dor da gente, quem queria ajudar em silêncio. Nos dias que se seguiram, algo começou a mudar devagar na casa dos Rocha. O silêncio que antes dominava cada canto, Jote, não era o mesmo. Agora, vez ou outra, se misturava a risadas a passos apressados pelo corredor e ao som de vozes infantis cantando emicicas sem sentido. Teresa continuava trabalhando como sempre discreta, cuidadosa, mas os meninos a seguiam por todo lado, como se tivessem encontrado nela
um pedal de segurana que a vida tinha lhes tirado cedo demais. Eduardo observava tudo distincia. Ainda não sabia como agir. Uma parte dele se sentia grato, outra desconfortável. Aquela mulher simples com o avental sempre sujo de farinha e o olhar calmo tinha conseguido o que psicólogos, médicos e escolas caras não conseguiram fazer seus filhos voltarem a viver. Certa manhã ele acordou mais cedo que o normal. Ao passar pela cozinha viu uma cena que o fez parar na porta sem ser notado. Teresa estava com os guemeios na janela, mostrando o jardim que há meses ninguém tocava. Vendo ali Henrique, ela dizia, apontando para um canteiro coberto de folhas secas. Aquelas flores não morreram. Estou esperando o sol voltar. Igual a gente perguntou, Enzo riu. Ela sorriu. Exatamente, igual a gente. Eduardo sentiu um N na garganta. Renata, sua esposa, amava aquele jardim. Passava horas cuidando dele. Desde o acidente, ele não tinha coragem de chegar perto. Mas naquela mãe viu os filhos saírem correndo para o quintal e Teresa de joelhos mexendo na terra ao lado deles. E algo dentro dele começou a amolecer. Tarde, o empresário desceu para o jantar e, sem dizer nada, sentou-se mesa com os TRs. Era a primeira vez em meses. Os meninos contaram histrias confusas sobre sementes que acordam e borboletas que ainda voltam. Eduardo S. ouvia quase sem piscar, enquanto o coral parecia lembrar o que era estar presente. Quando Teresa se levantou para recolher os pratos, ele disse num tom mais suave do que esperava. Pode deixar, Teresa. Eu lavo hoje. Ela o olhou surpresa. E naquele olhar simples, cheio de compreensão, havia algo que ele não via há muito tempo vida. Naquela noite, ao deitar, Eduardo olhou o teto escuro e sussurrou. Talvez o sol esteja voltando mesmo. E você já pensou que às vezes quem acende a luz na nossa vida, quem a gente menos espera? Os dias passaram, e o jardim que antes era um amontoado de folhas secas começou a florescer de novo. Teresa, com os gêmeos, plantou giracis, as flores favoritas de Renata. Eles cavavam com colheres de sopa, riam, se sujavam de terra. E pela primeira vez, Eduardo se aproximou sem sentir o coral apertar. Ficou parado por um tempo, observando de longe até ouvir Henrique gritar. Pai, vem ajudar a gente. A palavra pai soou diferente naquele dia. Tinha afeto, tinha esperança. Eduardo hesitou por um segundo, mas acabou arregaando as mangas e se ajoelhando na terra ao lado deles. Riu desajeitado quando o filho jogou um punhado de barro na cala dele. Teresa, suja e rindo, olhou para ele e disse: Acho que o senhor perdeu o medo de sujar as mãos. Ele respondeu com um meio sorriso. Acho que perdi. Naquela noite a chuva caiu forte. Relâmpagos rasgavam o cu e os troves pareciam sacudir a casa. Eduardo estava no escritório quando ouviu os gritos dos meninos. Correu até o quarto, mas parou na porta. Teresa J. estava abraada aos dois, cantando baixinho uma cano que ele não conhecia. A cena o desmontou. Os guemeios tremendo encontravam refúgio nos braus dela, nos dele. Eduardo encostou na parede do corredor, o peito pesado. Percebeu que os filhos no o chamavam mais quando tinham medo. Chamavam por ela. No dia seguinte, o sol reapareceu e o cheiro de terra molhada invadia a casa. Eduardo desceu para o café e viu na geladeira um desenho preso com um in em forma de coral. 4 bonequinhos de palito de mosdadas, 2 pequenos, um alto de terno preto e uma mulher de vestido azul. Acima deles, um anjo dourado com asas. Estava escrito em letras tortas, mame olhando a gente sorrir. Eduardo ficou parado sem conseguir respirar. Teresa entrou na cozinha e, ao vê-lo, congelou. Os meninos pediram para pendurar. Não achei que tentou explicar. Ele balanou a québia. Tudo bem. Os olhos dele estavam marejados. Eles colocaram você no desenho, disse com a voz trêmula. Acho que te veem como parte da gente. Teresa baixou o olhar, emocionada. Eu quis cuidar dele, seu Eduardo. Isso. Ele respirou fundo. E conseguiu. Naquele instante, os dois entenderam o que nenhum dos dois tinha coragem de dizer. Às vezes o amor chega devagar, limpando a poeira do que a vida quebrou.
Ivok Jo percebeu que existem pessoas que entram na nossa vida sem aviso, mas ficam como se sempre tivessem pertencido a ela. O aniversário de Renata chegou sem que ninguém precisasse lembrar. O ar na casa estava diferente e mais leve, mas ainda com um fundo de saudade. Eduardo fingiu que não notava a data. Saiu cedo como fazia todos os anos dizendo que tinha reuniões. Era mais FCU assim no olhar para TRS. Mas as crianas lembraram. Criana sempre lembra de quem amou de verdade. No meio da mãe, Henrique perguntou: Tia Teresa, hoje, o dia que a mami fazia bolo. Teresa parou com o pano nas mãos. Não sabia o que responder, Ento apenas assentiu. Enzo completou: A gente podia fazer um bolo para ela, mesmo que ela esteja no cu. Ela sorriu com os olhos marejados. Ento, vamos fazer. Mas tem que ser do jeito dela, com baguna e risadas. E foi exatamente assim. A cozinha virou um caos delicioso. Farinha voando, ovos quebrados no chocolate, grudando na parede. Os meninos misturavam tudo rindo alto e Teresa expedia: Deixa assim mesmo ter perfeito. Quando o bolo saiu do forno, eles decoraram com confeitos coloridos e um punhado de jujubas igual a mami fazia, disseram. Teresa acendeu uma nica vela. Não houve micica nem discursos. Esses terres ali em silêncio. Faz um pedido, sussurrou ela. Eu quero que a mami veja a gente sorrindo de novo, disse Enzo com a voz embargada. Naquele momento, Eduardo abriu a porta. Ficou parado observando. A luz da cozinha era amarela e suave. Teresa estava sentada no chão com os meninos encostados nela, o bolo entre eles. O cheiro de chocolate e amor misturados invadiu o ar. Ele não conseguiu segurar. Sentou-se junto dele sem dizer nada. As lágrimas vieram antes das palavras. Pela primeira vez desde o acidente, chorou-no de desespero, mas de libertal. Teresa o olhou com o coral apertado. Eles precisavam desse dia, disse. E eu também, respondeu ele baixinho. Naquela noite o silêncio da casa no doeu. Era um silêncio cheio de significado de recomeço. Pela primeira vez o luto deu espaço para a paz. Na manhã seguinte, o sol atravessava as janelas da cozinha e iluminava os restos do bolo de chocolate da noite anterior. As migalhas, o prato sujo e os risos ainda pareciam ecoar entre as paredes. Eduardo desceu as escadas em silêncio e parou diante da cena. Por muitos anos ele se incomodava com qualquer sinal de baguna. Agora, pela primeira vez, achou bonito ver a vida ocupando espaço de novo. Teresa Jade estava ali de avental limpando a bancada, o cabelo preso, um fio solto caindo no rosto e aquele jeito calmo que parecia acalmar tudo ao redor. Eduardo pegou uma xícara, serviu café e, sem perceber, ficou observando. Eles dormiram bem? Perguntou. Dormiram sorrindo, respondeu ela sem levantar os olhos. Um silêncio confortável se instalou. Era o tipo de silêncio que não doa mais. Os dias seguintes foram simples, mas cheios de vida. Os gemeus voltaram a estudar, começaram a brincar no jardim e a esperar o pai no porto quando ele voltava do trabalho. O vínculo entre eles crescia a cada dia, e Eduardo começou a perceber que, pouco a pouco, o vazio que Renata deixou estava sendo preenchido no substituto, mas transformado. Certa tarde ele encontrou Henrique e Enzo desenhando no chão da varanda. O que isso? A perguntou. A nossa equipe disse. Enzo empolgado. Eu, o Henrique e a tia Teresa? Ivok, Eduardo sorriu. E a mami? Ela no cu, mas a gente ainda sente ela aqui, respondeu. Henrique apontando para o peito. O pai ficou sem palavras, apenas os abraou. Naquela noite ele desceu mais tarde e encontrou Teresa regando os giracis no jardim. A lua iluminava o rosto dela, e por um instante ele viu algo que não conseguia explicar. Talvez fosse paz, talvez fosse gratidão. Eles te chamam de mami, Teresa. Sabia, disse sorrindo de leve. Ela parou surpresa. Eu nunca quis tomar o lugar dela. Eu sei, respondeu ele. Mas talvez o amor não tenha lugar fixo. Eles vai onde preciso. Ela baixou o olhar emocionada.
O vento soprou entre os jiracis, fazendo-os balanar devagar, como se a perpria Renata sorrisse ele de cima. E naquela noite Eduardo entendeu a vida no volta a ser como era ela floresce de outro jeito. O tempo foi passando e a vida na casa dos Rocha parecia, enfim, encontrar o equilíbrio. O jardim florescia cheio de jiracis, os meninos cresciam fortes e alegres, e o riso que antes era raro, agora morava ali. Eduardo trabalhava menos e vivia mais. Jota não tinha medo de se sentar, mesa de se sujar de farinha ou de rir alto. Tudo isso, ele sabia, era reflexo da presena de Teresa, que sem planejar havia costurado cada pedal rasgado daquela família. Mas o destino, como sempre, gosta de testar o coral quando ele comeia a se sentir seguro. Numa manhã de segunda-feira, enquanto tomava um café, Teresa chegou com um envelope amassado nas mãos. Recebi isso hoje cedo, disse hesitante. Eduardo olhou curioso. Algo ruim. Não sei, uma carta do abrigo onde vivia antes de vir para C. Parece que encontraram minha irmã. O Silêncio tomou conta da cozinha. Henrique e Enzo se entreolharam preocupados. Vó que vai embora. Tia. Teresa perguntou Enzo, a voz trêmula. Ela respirou fundo. Eu não sei ainda, meu amor. Talvez se para conhecer ela entender o que aconteceu. Eduardo não disse nada, mas o coral apertou. A ideia de vê-la partir o assustava mais do que gostaria de admitir. Nos dias seguintes, a casa ficou diferente. Os meninos mais quietos, Teresa mais distrada e Eduardo mais ausente. Era como se todos tivessem medo de falar sobre o que Jota sabiam, o tempo dela ali podia estar chegando ao fim. No fim de semana, Teresa preparou o jantar preferido dos remeus macarro, com molho branco e queijo ralado demais. Sentaram todos mesa. Eu vou visitar minha irmã, disse com a voz calma, mas firme. Por uns dias. Os meninos se levantaram e a abraçaram com fora. Eduardo apenas baixou a cabeça. No dia da viagem, ele a levou até o porto. O carro esperava. Antes de entrar, Teresa o olhou nos olhos. Obrigada, seu Eduardo, por me deixar ficar e por me deixar ir. Ele sorriu com os olhos marejados. A casa sua, Teresa. Sempre vai ser. Quando o carro se afastou, o vento balanou os jiracis no jardim, os mesmos que ela plantou com as perprias mos. Eduardo olhou para o cu e pela primeira vez não sentiu perda. Sentiu gratido. Porque entendeu que algumas pessoas não aparecem para ficar para sempre. Aparecem para ensinar a gente a viver de novo. Os dias sem Teresa pareciam mais longos. A casa estava limpa, organizada, mas vazia. O cheiro de bolo fresco no vinha da cozinha, o som de risadas havia sumido dos corredores e os jiracis pareciam mais quietos, como se também me sentissem saudade. Eduardo tentava disfarçar o vazio mergulhando no trabalho, mas bastava olhar para os filhos para entender que algo faltava. Enzo e Henrique comiam calados, brincavam menos e noite pediam para dormir no quarto do pai. Era o tipo de silêncio que machuca no ou de antes, mas aquele que nasce da ausência de algum que fez a diferença. Uma tarde, ao chegar do trabalho, Eduardo viu um envelope sobre a mesa. O coral disparou. Era uma carta escrita Mo. Ele se sentou e começou a ler. Queridos, cheguei bem. Encontrei minha IRM. A vida dela simples difícil vezes, mas boa. Descobri que tenho sobrinhos e foi como ver um pedacinho de mim neles, mas não passa um dia sem eu pensar em Vox. Vox me ensinaram o que família de verdade. Eu vim do nada achando que servia para limpar o chu dos outros, e Vox me mostraram que o amor também pode florescer nos lugares mais improvéis. Dêem um abraço nos meninos por mim. Com carinho, Teresa. Eduardo leu e releu a carta várias vezes. O peito doa de saudade, mas havia também um orgulho silencioso, o de ver algum renascendo. Algumas semanas depois, numa tarde ensolarada, um carro parou em frente à casa. Henrique correu até a janela e gritou: Pai, ela, a tia Teresa? Eduardo saiu apressado, o coral disparado. Ela desceu do carro com um sorriso que ele nunca tinha visto leve. Achei que era hora de voltar para casa, disse. Os meninos se jogaram nos braços dela, rindo e chorando ao mesmo tempo.
e Eduardo, sem dizer nada, apenas abriu os braços. Mais tarde, sentados na varanda, ela contou que a Irm estava bem, mas que o lugar dela era ali com eles. Eu voltei porque entendi que amor não se escolhe. Eles acontece, disse olhando o jardim florido. E naquela noite, com o cheiro de bolo no ar e risadas ecoando de novo pela casa, Eduardo percebeu que a vida, às vezes, leva as pessoas embora para ter certeza de que elas sabem o caminho de volta. O tempo passou, e a casa dos Rocha nunca mais voltou a ser a mesma, e isso era algo bom. O riso tinha voltado a morar ali de vez. Teresa se tornara parte da família, não mais como empregada, mas como algum essencial, um elo invisível que ligava todos. Os meninos cresceram fortes e Eduardo, enfim, havia encontrado paz no olhar deles e em si mesmo. Numa manhã de domingo, o cheiro de bolo de fub se espalhava pela cozinha. O sol entrava pelas janelas iluminando o quadro que os gemeus haviam pintado 4 bonecos de mosdadas, um sol enorme e ele em cima, um anjo sorrindo, Renata, Ami, ainda presente em cada lembrana. Ela ia gostar de ver isso, disse Eduardo com a voz baixa. Teresa sorriu mexendo a massa. Eu acho que ela já te viu. Os giracis no jardim estavam altos balanando ao vento. Enzo correu até Henrique atrás dele. Eduardo e Teresa os seguiram e os 4 acabaram sentados no chão rindo cobertos de terra. Era um retrato simples, mas carregado de vida. Mais tarde, quando o sol se punha, Eduardo olhou para Teresa e disse: Voc sabe que foi Voc quem trouxe a gente de volta. Ela desviou o olhar, emocionada. Eu se fiquei. Esse vezes ficar tudo o que algum precisa. Ele assentiu sentindo o peso daquelas palavras. Durante muito tempo, ele acreditou que o luto era um lugar para se esconder. Mas descobriu que o luto, na verdade, um caminho, e que o amor quem ensina a caminhar outra vez. Naquela noite, enquanto os meninos dormiam, Eduardo ficou na varanda observando o jardim. As estrelas brilhavam como há muito tempo não via. Sentiu uma paz profunda, como se Renata o abraçasse a través do vento. E pela primeira vez, no doeu. Teresa apareceu na porta com 2 xícaras de café e se sentou ao lado dele. Ficaram em silêncio, olhando o cu. Tudo isso comeou com um pouco de chantilly. Ela brincou rindo baixinho. Eduardo sorriu. E terminou com a gente aprendendo a viver de novo. Às vezes as maiores curas no VM dos remedios, mas da presena. De quem chega sem prometer nada e aos poucos devolve cor ao que era cinza. E Vossi Jô agradeceu pelas pessoas que mudaram sua vida sem precisar dizer uma palavra. Deixe seu comentário curta, o Vedel, e se inscreva no canal para mais estrias que aquecem o coral e lembram que o amor, o verdadeiro, sempre encontra um jeito de voltar. Ele finalmente comeu. Sussurrou o Milhões, sem acreditar no que via. Durante 2 meses, a manso de Ricardo e Helena Vasconcelos, em Belo Horizonte, parecia um hospital. Médicos, nutricionistas, psicólogos. Todos tentavam entender por que o pequeno Pedro, de apenas 1 ano, simplesmente se recusava a comer. O menino era saúvel, diziam os exames, mas cada refeio virava uma batalha. Helena chorava na cozinha, cercada de papinhas rejeitadas. Ricardo, impotente, passava noites em claro, achando que o filho iria definhar diante dos pés-frios olhos. Foi ento que uma mulher simples apareceu. Dona Alcia, a nova faxineira vinda do interior de Minas, começou a trabalhar numa segunda-feira. No 3º dia, Ricardo passou pela cozinha e parou. Elicia estava ali preparando a papinha e conversando com o menino como quem fala com um velho amigo. Olha, Pedrinho. Hoje tem cenoura e batatinha. Fica amarelinho e bonito. Pedro observava atento e abriu a boca. Comeu. Sozinho. Com vontade. Como se fosse a coisa mais natural do mundo. Ricardo ficou parado sem saber se ria ou chorava. Aquela mulher simples havia feito em minutos o que os melhores especialistas do PAS não conseguiram em 2 meses. Mais tarde, o médico explicou o problema nunca foi a comida, mas o clima de desespero. A criança sentia a ansiedade dos pais.
E o que Ilcia trouxe nu foi magia, foi calma presena humanidade. A partir daquele dia, Ricardo aprendeu que algumas solues no VM do dinheiro, mas da simplicidade. Ricardo não conseguiu dormir naquela noite. Deitado ao lado de Helena, ele revivia a cena da cozinha como se fosse um milagre. O som da voz calma de Dona Ilcia ecoava na cabeça dele, aquele jeito simples sem pressa que parecia colocar tudo no lugar. Na manhã seguinte, antes de sair para o trabalho, ele passou pelo quarto do filho. Pedro dormia tranquilo, a respirar leve, o rostinho sereno. Pela primeira vez em semanas, havia paz naquela casa. Helena, no entanto, ainda não acreditava completamente. Ser que fosse sorte, perguntou com um fio de esperança misturado ao medo. Ricardo respirou fundo. Sorte não tem esse poder, Helena. Aquela mulher fez algo que a gente esqueceu como fazer confiar. Nos dias seguintes, tudo mudou. O clima pesado sumiu. Dona Ilcia seguia conversando com o menino enquanto preparava o almu e Pedro comia feliz. Helena começou a observar mais, a tentar entender. Ela notou que Ilcia nunca forava nada, deixava o menino pegar a colher, brincar, sujar, rir. Era como se o tempo ali fosse outro, um tempo sem relgio. Certa tarde, enquanto enxugava as lágrimas, Helena chamou a funcionária na varanda. Lucia, o que vós faz com ele? Qual o segredo? A mulher sorriu sem entender. Segredo nenhum, dona Helena. Eu trato ele como gente. Criana entende tudo. Esse precisa sentir que te segura que a gente no te brigando com ela. Aquela frase ficou martelando na cabeça da me o resto do dia. E naquela noite, quando foi dar o jantar ao filho, Helena decidiu fazer diferente. Sentou-se no chão, olhou nos olhos dele e começou a conversar. Nada de insistir, nada de desespero, apenas amor. Pedro não comeu tudo, mas comeu um pouco, e pela primeira vez ela sentiu alegria no lugar da culpa. Sem perceber, aquela faxineira havia curado no o menino, mas também os pais. A ansiedade foi cedendo espaço para o afeto. O jantar deixou de ser uma batalha e virou um momento de encontro de risadas de baguna. Meses depois, Ricardo aumentou o salrio de Dona Ilcia e a chamou de anjo desfarado. Ela riu temida e respondeu: Anjo nada, seu Ricardo. Se aprendi que a vida fica mais leve quando a gente para de tentar controlar tudo. E foi exatamente isso que aquela família aprendeu, que nem sempre o amor precisa de urgência. Às vezes ele precisa de calma. E voce Jó viveu um momento em que a resposta apareceu quando Voque finalmente parou de tentar. Conte nos comentários e se inscreva no canal para mais estrias que aquecem o coral. Os meses seguintes pareciam outro capítulo na vida dos Vasconcelos. O riso de Pedro ecoava pelos corredores da casa, misturado ao som das panelas e da voz suave de Dona Ilcia. Era como se cada refeio fosse agora um pequeno milagre cotidiano. Helena, que antes vivia tensa, começou a se redescobrir como me. E Ricardo, acostumado a resolver tudo com dinheiro, aprendeu algo que nunca imaginou. As maiores solos nascem do simples. Mas o mais bonito foi perceber como a presença de Dona Ilcia transformou no o menino, mas o lar inteiro. Ela chegava cedo, sempre com o mesmo sorriso sereno, o cabelo preso num coque e o cheiro de café fresco que parecia abraar o ambiente. Não falava muito, mas quando falava, suas palavras tinham peso de verdade. Um dia, enquanto ela lavava a louça, Helena comentou: A senhora devia ser professora de crianças. Tem um dom. Dona Lucia deu uma risadinha. Deus me livre, dona Helena. Eu aprendi a ouvir. Criana fala sem palavras, prestar ateno. Ricardo ouviu aquilo de longe e ficou em silêncio por alguns segundos. Aquelas palavras simples atravessaram o coral dele. Passou a reparar mais nas pequenas coisas, o jeito que o filho olhava, as pausas entre as risadas, o silêncio que antes o assustava, e agora parecia cheio de vida. Com o tempo, as refeias deixaram de ser preocupal e viraram momentos de família. Pedro se sujava, ria, jogava comida no chão e ninguém mais se importava. O importante era vê-lo feliz. Os funcionários da casa
notaram a diferença. O ar pesado que antes dominava o ambiente deu lugar a uma leveza que parecia contagiar todo mundo. Certo dia, o pediatra voltou para um check-up. Depois de examinar o menino, sorriu e disse: "Não há problema nenhum com ele. O que estava doente era o ambiente. Agora ele está curado. E Vox também." Helena chorou. Ricardo agradeceu em silêncio. E Dona Alicia apenas ajeitou o avental e disse com simplicidade: "Às vezes a cura não vem do remédio. Vem do jeito que a gente olha." Naquela noite, Ricardo ficou observando o filho dormir. Pensou em tudo o que viveu no desespero, na impotência, na transformal. E entendeu que havia algo divino na simplicidade daquela mulher. Hoje, quando conta essa estria, ele sempre diz: "A gente achava que contratou uma faxineira. Mas, na verdade, Deus mandou um lembrete, que o amor simples e que a paz mora nas coisas pequenas." O tempo passou e a vida na casa dos Vasconcelos foi voltando ao ritmo tranquilo que há muito não se via. Pedro cresceu saudável, cheio de energia, e Dona Lucia se tornou parte da família no papel, mas no coral. Ela não era mais a faxineira, era a mulher que trouxe de volta a paz. Num domingo ensolarado, Helena a chamou para almoar com eles, mesma coisa que antes jamais teria acontecido. "Ah, Dona Helena, mesa de patrono para mim", disse Alicia sem jeito. Mas Helena insistiu. "Sim, Alicia, aqui todo mundo come junto. Foi você quem ensinou isso pra gente, lembra?" Durante o almoço, as risadas preencheram a casa. Pedro sujava o rosto de pur. Ricardo brincava com ele e por um instante parecia que todos tinham esquecido as preocupais que um dia os consumiram. Mas a vida, como sempre, gosta de testar o que a gente aprende. Algumas semanas depois, Licia apareceu com os olhos marejados. Disse que precisava voltar para sua cidade no interior, a mim estava doente. Helena sentiu um aperto no peito como se perdesse algum da pria família. Ricardo tentou convencê-la a ficar, ofereceu pagar as despesas, o transporte, o que fosse. Mas Lucia sorriu com aquele jeito calmo de sempre. "Seu Ricardo tem coisa que dinheiro nenhum resolve. Agora é hora de eu cuidar de quem cuidou de mim." No dia em que ela foi embora, Pedro chorou como se soubesse. Abraou as pernas dela e disse com a voz manhosa: "Vou que volta para comer comigo." E Lucia abaixou, beijou a testa do menino e respondeu: "Volto sim, meu amor. E quero ver esse pratinho vazio, hein?" Ela se foi e por alguns dias a casa pareceu vazia de novo. Mas algo havia mudado para sempre. Helena nua. Agora cozinhava com leveza, conversava com o filho como Licia fazia. Ricardo se permitia desligar o celular e sentar-se mesa sem pressa. A simplicidade daquela mulher continuava ali viva em cada gesto. Um ano depois, Licia a mandou uma foto ela e a me sorrindo saudvez com uma legenda curta: "Aqui tudo bem." E a Helena respondeu: "Aqui também. Graças a Vox." Naquela noite, Ricardo olhou para a família e pensou em como a vida é generosa quando a gente aprende a escutar. Porque, às vezes, os maiores mestres no VM de universidades, mas de corais simples e de moçs que cozinham com amor. O tempo passou e a vida seguiu seu curso como sempre faz. Pedro Joton tinha 5 anos, quando um dia Ricardo recebeu uma notícia que fez o coral apertar. Dona Lucia havia falecido. A mensagem veio por um vizinho dela, que mandou uma simples ligal dizendo: "Seu Ricardo, ela partiu tranquila, dormindo do jeitinho calmo que sempre viveu." Ricardo ficou em silêncio por longos minutos. Quando contou a Helena, os olhos dela marejaram na hora. O pequeno Pedro, que brincava no quintal, entrou curioso. "Mami, por que você te chorando?" Helena se ajoelhou, abraou o filho e disse baixinho: "A tia Alicia virou estrelinha, meu amor. Agora ela vai cuidar da gente, Liducu." Naquela noite o jantar foi silencioso. Mas em meio tristeza havia também gratidão. Cada canto da casa carregava algo dela, o cheirinho do bolo simples de fube, a micica, que ela cantarolava baixinho, o modo carinhoso como dizia: "Devagar, Dona Helena. Menino sente a pressa da gente."
Dias depois, Ricardo decidiu viajar até o interior onde ela morava. Queria agradecer pessoalmente Família por tudo que aquela mulher tinha feito por eles. A casa era humilde com paredes de barro e um quintal florido. Ele conheceu Dona Lourdes Amé de Licia, uma senhorinha de olhar doce. A senhora sabe que sua filha mudou a vida da minha família, disse ele emocionado. Ela sorriu com os olhos cheios de égua. Sei sim, meu filho. Licuia sempre dizia que não precisava de muito para fazer o bem, bastava ter coral. Ricardo voltou para casa com o coral leve e a alma cheia de propósito. No dia seguinte conversou com Helena e decidiu abrir um projeto social em nome de Dona Licia, uma casa de apoio para mães e crianças em situação difícil. Chamaram de Instituto Sementes de Licia porque foi exatamente isso que ela deixou, sementes de amor, de calma e de fé. Anos mais tarde, Pedro cresceu e aprendeu a tocar violo. Em cada apresental da escola, ele dedicava uma emicica à tia Alicia, que ensinou a comer, a rir e a amar a vida do jeito mais simples. A família nunca mais foi a mesma, e isso era o mais bonito. Porque Dona Alicia partiu, mas o que ela plantou nunca deixou de florescer. Os anos passaram, e o Instituto Sementes de Alicia cresceu mais do que Ricardo e Helena podiam imaginar. O que começou como uma homenagem simples se transformou em um abrigo de amor-aprendizado e recomeçou para dezenas de famílias. Elas sozinhas encontravam apoio, crianças aprendiam a se alimentar com alegria e a palavra pressa havia deixado de existir. Helena se dedicava ao projeto com o coral inteiro. Passava tardes ensinando culinria simples para as mães e sempre dizia: aqui ninguém precisa ser perfeita. Precisa estar presente. Pedro, agora com 12 anos também, fazia parte de tudo. Ele cuidava da horta, ajudava nas oficinas de música e gostava de tocar violo para as crianças pequenas. Às vezes, as mães paravam para ouvi-lo emocionadas, e ele sorria, lembrando das ístrias de Dona Alicia, a mulher que havia mudado o destino da sua família, antes mesmo que ele tivesse idade para entender o significado da palavra gratido. Mas o tempo, como sempre, trouxe novos desafios. Certo dia, Ricardo recebeu uma proposta de negócio tentadora, um investimento que poderia multiplicar sua fortuna. Mas havia um problema: o terreno onde ficava o instituto seria vendido como parte do acordo. Ele passou noites em claro. O empresário dentro dele dizia para aceitar. O homem que Alicia ajudou a transformar dizia para resistir. Até que uma tarde, ao chegar ao instituto, viu Pedro cercado de crianças, ensinando uma delas a segurar o violo. O menino ria paciente com o mesmo olhar tranquilo de Dona Lucia. Naquele instante, Ricardo entendeu tudo. Pegou o celular, ligou para o CEO e disse com firmeza: o negócio está cancelado. Existem coisas que o dinheiro nunca vai comprar. Quando desligou, sentiu uma paz que há muito tempo não sentia. Foi até Helena e contou a deciso. Ela sorriu e respondeu apenas Licia teria se orgulhado. Hoje, o instituto continua firme, florescendo a cada dia. As paredes estão cobertas de desenhos, risadas e rístrias. E no porto, uma placa simples carrega a frase que Dona Licia repetia sempre: a vida fica mais leve quando a gente para de tentar controlar tudo. Ricardo sabe que o verdadeiro legado dela não est nas paredes do perdil, mas nas pessoas que aprenderam a olhar o mundo com mais calma e amor. E Vogju percebeu que a verdadeira riqueza est nas vidas que a gente toca e nas coisas que a gente tem. Conte nos comentários e se inscreva para mais estrias que emocionam e inspiram. Os anos passaram e o Instituto Sementes de Alicia virou um ponto de esperança na cidade. O que antes era um sonho virou um lar de ístrias reais, cheio de risadas, cheiro de comida simples e abraços sinceros. Ricardo e Helena Joto, eram os mesmos. A pressa e o medo deram lugar calma e gratido. Pedro, agora adolescente, se tornara o coral do instituto.
Aos 17 anos ele organizava eventos, ensinava msicas crianas e inspirava todos com sua serenidade. Certa mãe, ao chegar, encontrou uma mulher chorando na porta. Ela se chamava Quintia Missolo, com um bebe magrinho nos braus. Ele não come direito. Jota, tentei de tudo, disse desesperada. Ricardo sentiu um arrepio. Era como se a estria estivesse se repetindo o mesmo medo, a mesma dor. Ele se ajoelhou diante da mulher, olhou o bebe e sorriu. Fica tranquila, Quintia. Aqui a gente não promete milagres, mas promete carinho. Nos dias seguintes, Quintia e o filho foram acolhidos. As cuidadoras começaram a preparar as papinhas e Pedro, lembrando do que aprendera com Dona Alicia, passou a sentar-se perto da criana tocando violo e conversando com ela. Em uma semana, o bebe começou a comer. Aos poucos foi ganhando peso, cor e vida. Helena observava aquilo emocionada. A estria havia dado uma volta completa. Dona Alicia Jota não estava ali em corpo, mas sua presença continuava viva em cada gesto, em cada olhar que dizia, vai dar certo. E foi ali, vendo aquele bebe sorrir, pela primeira vez que Ricardo entendeu o verdadeiro legado de Dona Alicia, as coisas simples salvam. Um olhar calmo, uma palavra gentil, um gesto de amor. Tudo isso tem o poder de curar o que nenhum remédio alcança. Às vezes a vida precisa que a gente desacelere, respire fundo e confie. Porque o amor não faz barulho, ele age no silêncio, nos gestos pequenos, nas atitudes que nascem do coral. Evoque o que faria. No lugar de Ricardo, já conheceu algum que transformou sua vida com um simples gesto. Deixe seu comentário, curta o vídeo e se inscreva no canal para mais estrias que tocam o coral e lembram a gente do que realmente importa.